Gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês em Deuteronômio, capítulo 26, do versículo 16 ao versículo 19. Deuteronômio 26, versículo 16 a 19. Farei a leitura. O Senhor, seu Deus, lhe ordena hoje que sigam esses decretos e ordenanças. Obedeçam-lhes atentamente de todo o seu coração, de toda a sua alma. Hoje vocês declaram que o Senhor é o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, que guardarão os seus decretos, os seus mandamentos e as suas ordenanças, e que vocês obedecerão. E hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, seu tesouro pessoal, conforme Ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Ele declarou que lhes dará uma posição de glória, fama e honra, muito acima de todas as nações que Ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, seu Deus, conforme Ele prometeu. Esta manhã, o pastor Jair irá pregar a palavra com o tema Povo Honrado. Tenham um bom proveito. Bom dia. No domingo passado, nós chegamos à seguinte conclusão: que o povo de Deus se torna um povo poderoso e forte na medida em que ele obedece aos mandamentos de Deus. Não é dinheiro, não é poderio militar, não é a extensão territorial que ele possui, não é quantidade de propriedades, mas somente quando o povo de Deus obedece à ordem, a preceitos, a mandamentos de Deus, que ele se torna realmente um povo forte, poderoso, a ponto de fazer com que os demais povos fiquem com medo da gente. E hoje nós vamos dar continuidade ao mesmo princípio, que quando o povo de Deus obedece aos mandamentos de Deus, ele não somente se torna um povo forte, poderoso, mas se torna também um povo honrado. Então vejamos a passagem que nós acabamos de ler. Versículo 19 diz claramente para nós que ele declarou que lhes dará uma posição de glória, fama e honra muito acima de todas as nações que ele fez. Na medida em que nós obedecermos aos mandamentos de Deus, guardarmos e obedecermos os preceitos, mandamentos e ordem de Deus, Ele, o nosso Deus, o próprio, nos dará uma posição de glória, fama e honra, muito acima de qualquer outro povo que nós já conhecemos. Na verdade, essa passagem faz parte do sermão, aliás, vários sermões que Moisés pregou a seu povo, o povo de Israel. E dos versículos 16 a 18, nós verificamos que repetidamente Moisés menciona a frase obedecer, obedecer e obedecer. E como resultado, versículo 19, uma bênção, uma bênção que Deus daria para nós se nós obedecermos aos seus mandamentos. Bom, o ser humano quando nasce, ele não quer se tornar uma pessoa fraca, Todos nós queremos ser pessoas fortes, poderosas, Ninguém gosta de ser uma pessoa fraca, ser desprezada, menosprezada pelos outros. Ninguém gosta de ser inferior a ninguém, não perder sua liberdade e não se tornar escravo de ninguém. Todos nós buscamos autonomia, todos nós queremos ser fortes. Da mesma forma, faz parte da natureza humana querer, desejar reconhecimento, aprovação. Os filhos buscam constantemente a aprovação e reconhecimento dos pais. A esposa busca reconhecimento do marido, e o marido também da sua esposa. Todos nós queremos ser considerados como pessoas dignas de honra e respeito. Isso faz parte da nossa natureza e é uma das nossas necessidades básicas. E Deus também reconhece isso, senão Ele não teria dito essa bênção, que é dar para nós a honra, glória e fama. Em busca da fama e glória e honra, muitas pessoas então fazem grandes contribuições à sociedade.
algumas pessoas se tornam heróis em épocas de crise nacional. Algumas pessoas praticam boas obras, atividades filantrópicas, né, para que possam ser elogiadas, né? Poxa, aquele cara é gente fina, ele merece nosso respeito, ele é uma pessoa digna de honra e glória. E quando nós ouvimos esse tipo de elogio, esse tipo de reconhecimento e aprovação, né, isso realmente eleva nosso ânimo, né? Muitas pessoas querem se tornar famosas, né, tanto na área de esporte, quanto na área de arte ou as outras demais áreas da sociedade, se esforçam para valer, né, para poderem gozar da fama, e honra e glória neste mundo, né. Gosta de ser considerada, por exemplo, uma pessoa extraordinária, excepcional. Cara é bom mesmo, né? Ele é muito bom. Mas a infelicidade nossa é que nós queremos satisfazer essa grande nossa necessidade, né, através de artifícios, né? Da mesma forma que uma pessoa procura se tornar forte, acumulando riquezas, né, através de força física, há pessoas que procuram obter e conseguir fama e honra pelos mesmos caminhos. E para ganhar fama e para ganhar honra e glória aqui na terra, eles não pensam duas vezes em lançar mão de artifícios que, na verdade, não realmente os ajudam. Propina, por exemplo, tem gente que não pensa duas vezes em oferecer propina para alguém que acha que é mais influente, para obter prestígio, fama e posição na sociedade. Há pessoas que aguentam dores terríveis de cirurgias plásticas, né? Não uma, duas, umas até centenas de vezes, desde que se tornem pessoas famosas. Tem gente que até vende sua própria alma e seu corpo, né, para gozar de prestígio aqui na terra. Nós estamos vivendo uma era assim, né, extremamente interesseira. Mas esse desejo pelo reconhecimento, muitas vezes, é um desejo distorcido, né, que acaba acarretando em mentiras e até em crimes. Um cientista uma vez falou que os assaltantes, esses criminosos à mão armada, né, praticam esses delitos, né, não apenas para obter dinheiro, mas para satisfazer seu ego, para satisfazer essa necessidade que eles têm de serem reconhecidas, pessoas reconhecidas. Então, um criminoso deu o seguinte depoimento: ele disse que eu nunca fui tão respeitado, eu nunca fui tão considerado como uma pessoa, né, antes, até que eu apontei uma arma na cabeça de alguém. Então, isso mostra claramente que esse desejo ardente, inerente à natureza humana, né, que nós temos de buscar reconhecimento e aprovação, é algo terrível, né? Agora, não somente através de dinheiro e poder, mas há pessoas, infelizmente, que lançam mão da religião, né, para obter sua própria fama e glória. Se a gente for estudar muito superficialmente, né, a história da arte ocidental, principalmente de pinturas, né, nós podemos detectar essa tendência, ora sutil, ora atrevida, das pessoas de buscarem a sua própria fama. Por exemplo, eu vou mostrar o primeiro slide aqui. Isso é um quadro típico da Idade Média, chamado ícone, né? Ícone é imagem, né,
de santos ou anjos, né? Ou de cenas bíblicas. E era uma forma de pintura muito usada, principalmente nas igrejas da Idade Média, né? Você sabe muito bem que a Bíblia naquela época era em latim, né? E somente padres e nobres que sabiam ler, os demais eram iletrados e eles não entendiam, né? Não conseguiam ler a Bíblia. Então eles lançaram mão da arte, né, de pintura, para contar aos crentes as histórias da Bíblia e transmitir a doutrina cristã através desses desenhos. Então era uma verdadeira Bíblia desenhada, né? Só que a igreja não considerava ícone como arte. A igreja considerava ícone como uma forma de ornamentação da igreja, e era um instrumento, né, que eles usavam para pôr em destaque a divindade de Deus. De modo que os pintores da Idade Média não eram considerados como artistas, mas simples técnicos de pintura. Agora, tem uma coisa que nós não podemos esquecer, né? A grande maioria dessas pinturas, ícones da Idade Média, foram produzidos em anonimato. Em outras palavras, os pintores fizeram questão de esconder a autoria das suas obras. Por que eles fizeram isso? Porque eles consideravam, os pintores da Idade Média consideravam que essa habilidade que eles tinham de pintar quadros era um dom, era uma dádiva que Deus tem lhes entregue. Por isso eles achavam que era óbvio, natural, que eles devolvessem, né, essa dádiva tão somente a Deus. De modo que eles fizeram questão de não assinar suas obras, para que as pessoas crentes que visitavam igrejas olhassem para um quadro como este, um ícone, né, e que concentrassem sua atenção tão somente às figuras divinas que faziam parte do quadro. Isso porque na Idade Média a filosofia religiosa predominante era teocentrismo, tudo girava em torno de Deus. Então, pintar um quadro, um ícone na Idade Média, para muitos pintores da época, era um ato de fé. Glória a Deus. Quem sou eu, né, para receber algum tipo de glória aqui na terra? Tudo é para Deus, tudo é por Ele. Agora, passada a Idade Média e com o advento da era renascença, a composição das figuras que faziam parte, né, do quadro começou a mudar. Por exemplo, dê uma olhadinha nesse quadro de pintura que eu acho que já apresentei uns 3, 4 domingos atrás. É um quadro pintado por um pintor italiano chamado Masaccio. O título desse quadro é Trindade, Santa Trindade. Como o próprio nome diz, vocês podem verificar que nesse quadro aparecem 1, 2, 3, 4, 5, 6 personagens. Primeiro, Deus Pai, que está logo atrás da cruz. Jesus, Deus Filho, na cruz, e logo abaixo da cruz aparece uma mulher que é a Virgem. Como ela foi concebida pelo Santo Espírito, ela representa a terceira pessoa da Trindade, que é Santo Espírito. E no outro lado, João Batista. Agora eu pergunto, quem são essas duas personagens que estão, né, logo em frente a duas colunas laterais? São Pedro? São Paulo? Não. Eram justamente 2 clientes, né, que encomendaram ao pintor esse quadro. Então, o cliente que encomendou o quadro é incluído no elenco, digamos assim, das personagens que compunham o quadro. Só que eles estão bem lá, de maneira bem tímida, né? Agachados, sentados,
lateralmente, perifericamente, a figura principal, que é este Senhor Jesus Cristo. Agora veja essa outra pintura, outro quadro. Esse quadro foi pintado por um pintor chamado Jan van Eyck. Ele era um holandês do século XV, no norte da Europa, e o nome do quadro é A Virgem de Chancellerie Rollin, pintado em 1435. Esse quadro é exibido no Museu de Louvre, em Paris, na França, e vocês podem verificar que a gente vê algumas personagens que compõem esse quadro. Nós temos a Virgem Maria, né? E no colo a gente vê o menino Jesus recém-nascido, e lá no cantinho a gente vê um anjo, né? Agora, de frente a frente, nós temos um homem sentado, né? Nobremente vestido, né? Olhando diretamente para a Virgem Maria, né? Eu pergunto, quem é essa pessoa? São Paulo? São Pedro? Não é. É o próprio Nicolas Rollin, né, que encomendou o quadro. Ele pagou o pintor, né, para que ele pintasse esse quadro, e ele pediu que o pintor colocasse a sua pessoa dentro desse quadro. E vocês podem verificar que quase a metade do quadro é ocupado por ele, como se ele fosse um santo da época, como se ele estivesse à mesma altura da Virgem Maria, que ele fosse tão santo quanto qualquer personagem que pudesse aparecer nesse quadro, a ponto de poder encarar a santidade, digamos assim, a divindade, frente a frente. Vou tirar, por favor. Na Idade Média, a divindade era o centro de toda a atenção, mas a partir da Renascença, esse eixo começa a mudar da divindade para a humanidade. Se a Idade Média era teocêntrica, a Renascença começa a ser antropocêntrica, começa a valorizar mais o ser humano. Se você for comparar quadros de pintura da Idade Média com os quadros da pintura da Renascença, a gente percebe que os quadros da Idade Média são desprovidos de beleza, não tem aquele glamour artístico, né? É bidimensional, enquanto os quadros da Renascença são dotados de muito mais beleza artística. No entanto, nós temos que reconhecer a fé dos pintores da Idade Média. Eles fizeram questão de permanecer em anonimato, para que toda a glória fosse rendida e dirigida tão somente a Deus onipotente. Mas homens, clientes, doadores, pintores da Renascença, usaram de ícones, usaram de figuras divinas da Bíblia para divulgar seus próprios nomes, em busca da sua própria fama. E eu digo para vocês, irmãos, o povo de Deus não precisa lançar mão desses artifícios oportunistas para buscar fama e glória e honra. A passagem de hoje deixa bem claro para nós: basta obedecer. Você não precisa fazer esse tipo de coisa. Basta você obedecer aos mandamentos de Deus, no lugar onde você se encontra, da maneira como você se encontra. É quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus que Deus fará com que nós sejamos honrados. Deus fará com que nós sejamos famosos, no bom sentido da palavra, claro. É Deus que vai colocar cada um de nós no topo da montanha, acima de qualquer outro povo. É quando você, de maneira silenciosa e humilde, obedece dia a dia a palavra do Senhor. Assim como está registrado no Novo Testamento, a cidade no topo da montanha, por mais que ela queira se esconder, não dá, acaba sendo revelada. É assim que vai acontecer conosco.
no tempo certo, na maneira certa, no tempo de Deus, a maneira de Deus, Deus colocará você, como a passagem diz, na posição de honra, fama e glória. Mas mesmo sabendo dessa verdade, o que tem sido o nosso comportamento nos últimos tempos? A gente procura sempre acrescentar mais alguma coisa no nosso currículo, pensando que assim nós seremos honrados, pensando que assim nós seremos respeitados. A gente procura colocar mais um título no nosso cartão de visita, a gente procura colocar mais uma medalha no nosso peito, acrescentar, acrescentar e acrescentar. E quando você não é reconhecido, seu trabalho, seu serviço não é reconhecido, você fica zangado, aborrecido, muito facilmente. Por que meu nome não está na lista? Por que meu nome é colocado em último lugar? Quando eu fiz muito mais do que aquele fulano ou ciclano. Mas eu digo para você, que mais do que vida de adição, quando nós vivemos vida de subtração, é que Deus reconhece nosso mérito, Deus reconhece nossa obediência. Quando você morre, Deus vive, é que Deus colocará você na posição de honra, fama e glória. Você se torna um povo forte e se torna um povo honrado. Deixa eu apresentar uma outra escultura, que na cidade de Vaticano existe uma capela, Basílica de São Pedro. À direita, a entrada, você poderá encontrar essa escultura, que é uma obra-prima de Michelangelo. Você sabe que Michelangelo conseguiu produzir essa grande obra aos 25 anos de idade? Eu considero gênio. Escultor é um gênio para mim. Eu não sei como é que o cara consegue fazer isso do nada. Tem uma história interessante envolvendo essa escultura que se chama Pietà, ou Pietà, que vocês conhecem, mas quero repetir aqui porque acho propício. Michelangelo, o jovem Michelangelo, um dia estava andando e passou na frente de uma loja que vendia blocos de mármore, pedra de mármore. E ele encontrou um bloco enorme na sua frente. Interessado, ele perguntou para o dono da loja: quanto custa esse bloco de mármore? Aí o dono olhou para a jovem e disse assim: olha, ninguém se interessou por essa pedra nos últimos 10 anos. Eu vou dar esse bloco de graça para você. Ele agradeceu, obrigado, e levou. E ele começou a entalhar, esculpir a pedra. Um ano depois, ele convida o dono da loja e mostra esta obra-prima a ele. O dono ficou: aquele bloco de mármore que eu te entreguei, que te dei de graça? Sim. E o Michelangelo contou uma história para ele. Na verdade, naquele dia, quando eu estava passando na sua loja, e quando eu me deparei diante desse bloco de mármore, eu ouvi a voz do Senhor. E Jesus disse assim: Michelangelo, eu estou dentro desse bloco de mármore. Eu estou lá, estou escondido. Eu quero que você elimine partes desnecessárias para que eu possa ser revelado. E foi isso que ele fez. Por isso que ele define que a arte de escultura é tirar partes desnecessárias para que a forma, o que interessa, possa ser revelado. Irmãos, eu acho que obedecer aos mandamentos de Deus segue o mesmo princípio. É deixar que Deus trabalhe em você. É você se submeter à arte dele. Deixar que ele venha esculpir a sua vida. É você se subjugar e submeter à excelência que ele possui em suas mãos, de esculpir, de moldar cada um de nós. Isso é obedecer aos mandamentos de Deus. Pode tirar, por favor. Em vez de querer acrescentar mais credenciais ao seu currículo, é se rebaixar, é você abrir mão das coisas, colocar as coisas de lado, é subtrair-se. E quando você fizer isso, é Deus quem vai colocar você no topo da montanha, é Deus que vai encher a sua vida com abundância, é Deus quem vai levar você à posição de fama, glória
e honra. Ele é nosso excelente escultor e nós somos um bloco de mármore. Irmãos, nós somos seres sem importância, isso é verdade, né? Se você não é, eu sou. Uma pessoa ordinária, uma pessoa medíocre, né? Mas Deus nos transforma em verdadeira obra-prima, né? Não porque nós merecemos isso, não porque nós somos bons e excelentes, mas que eu sou quem eu sou hoje, realmente pela graça do Senhor, né? Pela graça do Senhor. Se cada um de nós comparasse a um ator de teatro, com certeza você e eu seríamos péssimos atores, né? A gente não sabe representar direito. Há anos que nós somos povo de Deus, há anos que nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, mas a gente não vive conforme a nossa identidade. A nossa competência ainda é a nível de amador. Ainda falta muito. Você já frequentou, sei lá, a igreja, entrou nessa vida, nessa jornada espiritual há mais de 20 anos, 30 anos, 40. Muitos de vocês já nasceram em lares cristãos, desde pequenos frequentam a igreja e hoje você já tem 40, 50 anos de idade. Mesmo assim, a gente ainda não conseguiu digerir, digamos, entre aspas, né? Ainda não conseguimos representar direito os papéis que Deus coloca em nossas mãos. O homem piedoso, homem que perdoa, homem que tem paciência, homem bondoso. São papéis que Deus nos entrega para representar e a gente não consegue tomar conta disso. A gente não consegue dar recado disso. Porque alguém te machucou, feriu um pouco o seu orgulho, você já fica zangado. Em vez de perdoar, você espera que o outro venha te pedir perdão. Em anonimato, servir. Mas quando ninguém reconhece o seu serviço, você vem reclamar. Quando se requer um pequeno sacrifício, você já quer desistir. Dezenas de anos de serviço, tantos sermões, tantas orações, tantas reuniões, tantos encontros em diferentes fazendas. Mesmo assim, a gente continua com poucas transformações. Deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês. Vocês conhecem esse ator? Os homens conhecem. Eu adoro o filme dele. É o homem que aparece nos filmes de ação, principalmente de artes marciais. O nome dele é Steven Seagal. Steven Seagal. Agora, dê uma olhadinha essa montagem que fizeram com a expressão facial dele. O próximo, por favor. Entenderam a mensagem? Ele quando alegre, quando triste, quando confuso, solitário, furioso, calmo, feliz e infeliz. O que isso significa? Né? Estão satirizando que esse cara é péssimo ator. E ele é. Realmente, eu tenho que reconhecer. A expressão facial, a fisionomia, o semblante dele não muda. Ele é um péssimo ator. No entanto, ele é famoso. Ele consegue ainda fazer muitos filmes. Como é que um ator com péssimo desempenho continua sendo protagonista de tantos filmes? Por quê? Porque ele teve sorte de ter encontrado bons diretores. Por trás dessa mesma expressão facial, o diretor monta a cena, né?
dá um jeito de mudar o cenário de tal forma que essa mesma expressão, para quem assistindo, é uma expressão de alegria, outra é uma expressão de tristeza. A excelência não consiste na habilidade do ator, mas sim na habilidade do diretor de editar, de montar o filme. Eu sei que antigamente eu escolhia filmes para assistir de acordo com o protagonista, de acordo com o ator do filme. Hoje em dia já um pouco diferente. A gente já costuma olhar o diretor do filme. Spielberg, acho que vale a pena assistir. Woody Allen, eu detesto o filme de Woody Allen, desculpa Woody Allen, mas... Nós somos péssimos atores. Mas nosso diretor, ele é excelente, excelente. Quem fez cada um de nós bom ator foi Deus. Pela graça do Senhor que nós estamos aqui, fazendo alguma coisa, aparecendo de vez em quando. Mas muitas pessoas ainda estão naquela ilusão de que não, eu estou aqui hoje porque eu sou bom, porque eu sou esperto, porque eu sou inteligente, porque eu estudei muito, né? Porque me esforcei. Talvez a gente nunca vá ser um bom ator até o fim da vida. Mas uma coisa nós temos que reconhecer: não somos bons atores. A competência não é nossa, é de Deus. Mas isso não significa que você caia na depressão. Não significa que você tenha que se subestimar. Eu estou dizendo isso para que você possa reconhecer a graça de Deus e agradecer a Deus por isso e obedecer a seus mandamentos. O povo de Deus não se pode contentar apenas em ser poderoso e forte. Repito, o povo de Deus não se pode contentar em apenas ser forte e poderoso. O povo de Deus tem que ser honrado, tem que ser respeitado. A missão que Deus delegou a nós que somos povo de Deus é fazer com que os demais povos possam adorar a nosso Deus. Olha, não mexe com os crentes, hein, porque tem um Deus poderoso por trás deles, cuidando deles. Ótimo. Puxa, isso eleva meu ânimo, meu astral. Mas eu não posso me contentar apenas com isso, porque nossa missão não é apenas se ostentar, se orgulhar de ser poderoso diante de outros povos, porque nosso Deus está nos cuidando. O verdadeiro desejo de Deus para conosco não é que a gente tenha medo deles, mas que nós possamos amá-lo. Não é à toa que quando os judeus perguntaram para Jesus qual é o primeiro mandamento, o que Jesus respondeu a eles? Que com toda a sua alma, com todo o seu espírito, com toda a sua vida, com todo o seu esforço, fazer o quê? Amar a Deus. Deus quer que seu povo e os demais povos, através deste, possam adorar nosso Deus, possam amar nosso Deus. Ajoelhar-se diante dele, não porque tem medo de apanhar, mas prostrar-se diante dele, em atitude de humildade, em atitude de reconhecimento da sua glória, do seu poder, do seu amor. Portanto, não se contenta em ser poderoso, povo de Deus, mas você precisa ir um pouco além disso, dar um passo para frente. Você precisa se tornar alvo, não de medo e temor, mas ser alvo de respeito, de honra, glória e elogios.
porque o próprio Deus reconhece essa nossa necessidade e Ele mesmo disse que daria isso a nós. Nós precisamos, como sempre falei, conquistar, não territórios, não conquistar Bom Retiro, Brás, Aclimação, Brasil inteiro. Isso não é um jogo de conquista territorial, é conquista de coração das pessoas. Nós precisamos cativar o coração das pessoas. Não é pela força imposta que nós vamos fazer os povos temerem nosso Deus, mas é através do amor, serviço e sacrifício que nós vamos mostrar o nosso Deus atraente, nosso Deus amoroso, nosso Deus generoso. As pessoas não conseguem enxergar Deus porque Ele é invisível, mas eles querem ver Deus através de nós, que somos seu povo. Nosso Deus é alvo de temor e não de medo apenas. Ele é forte, mas ao mesmo tempo Ele é suave. Ele é tão santo que nós não podemos nos aproximar dEle, mas nos invoca e incita em nós um desejo profundo de nos aproximarmos dEle, porque Ele é atraente, porque Ele é generoso, porque Ele nos cativa, nos chama para perto dEle. Você gostaria de ser reconhecido, irmão? Como igreja, nós queremos respeito pelos outros povos. Então, só há uma solução. Precisamos obedecer a palavra do Senhor. Quando nós obedecemos, nós ganhamos 2 benefícios. Primeiro, povo forte, poderoso. Segundo, povo honrado. Não é dinheiro, não é poderio militar, não é extensão do território, mas apenas obediência. Guarde os mandamentos e obedeça aos preceitos de Deus. Se Deus falou, seja generoso, então seja generoso, irmão. Se Deus falou, perdoe, então perdoa aquele irmão. Não fica esperando que ele venha te pedir desculpas. Se ele falou para dividir e compartilhar, então faça isso. Agora, se ele disser, não faça aquilo, então não faça aquilo. Isso é obediência. Enquanto Moisés vomitava a palavra de Deus, com toda aquela sinceridade, vinda lá no fundo do seu coração, para o bem do seu povo, para o bem dos seus filhos e netos e bisnetos, dizendo, obedeçam, obedeçam, obedeçam aos mandamentos de Deus. Houve um jovem que muito atentamente ouviu a voz de Deus por meio do seu líder Moisés, e ele obedeceu. Como resultado, Josué capítulo 6, versículo 27, diz o seguinte: assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Houve um jovem chamado Josué, que atentamente ouviu o sermão de Moisés, tomou determinação, eu vou obedecer. Ele obedeceu, e o que Deus fez com ele? Fez com que a sua fama se espalhasse por toda a região. A fama, glória e honra não são propósitos, nem objetivos da nossa vida, mas são resultados da nossa obediência. Assim, no capítulo 26, Moisés pregou. Obedeçam, façam o que Deus manda fazer. Mas como se isso não fosse suficiente, no capítulo 28, versículo 1, vocês querem abrir a sua Bíblia? Ele repete o mesmo assunto, novamente, como se fosse a última
e a mais importante herança que Ele quisesse deixar para os seus filhos. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, que diz o seguinte, vocês querem ler? Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, vamos lá, 1, 2, 3 já. Está vendo, irmãos? A fórmula é muito simples, até simples demais. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, é a condição. O que vai acontecer? O Senhor os colocará muito acima de todas as nações da terra. A história da humanidade nos mostrou o surgimento de grandes nações, grandes impérios, a começar por Império Assírio, Babilônio, Persa, grego, romano, otomano, espanhol, inglês, holandês, americano, agora talvez chinês. Outros impérios mais poderosos possam surgir no futuro, mas nenhum reino foi tão forte quanto o reino de Deus. E nós somos o povo de Deus. Somos um povo forte, mas isso não basta. Temos que ser um povo honrado, um povo reconhecido, um povo que as pessoas respeitam, um povo que realmente as pessoas dedicam honra. Não porque nós somos alguma coisa, alguém, porque nós simplesmente obedecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Povo forte e povo honrado. Curve nossa cabeça. Senhor Deus, eu como pai, às vezes fico chateado porque meus filhos não me obedecem. São relutantes, intransigentes. Mas da mesma forma, nós que somos também filhos de Deus, nós somos tão petulantes às vezes, tão teimosos, tão desobedientes, Pai. Eu sei que a nossa igreja vai completar 52 anos ano que vem. Já é um adulto, um senhor adulto, mesmo assim ainda parece uma criança. Ainda chora, ainda fica aborrecido, reclama, se queixa. Santo Espírito, por favor, tenha misericórdia de mim, venha nos ajudar, para que nós possamos ser obedientes, fielmente obedientes a seus mandamentos. Fazer o que Deus mandou fazer, e não fazer o que Deus mandou não fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.